Fala, Diverso, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos falar de mais um episódio falando sobre técnicas literárias. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes a galera não dá muita importância, não dá muito valor para uma coisa que é muito importante, que faz o grande diferencial entre um texto bom, entre uma campanha boa, entre um world building bom, de algo medíocre ou algo que não agrada muitas pessoas, que é a revisão. Muitas vezes a revisão é tratada como um assunto até mesmo de tabu, porque você fica com aquela sensação, aquela percepção de que não tá bom o suficiente, mas hoje eu vou mostrar que sim, é um grande diferencial. Quer saber mais? Então sim, bora! Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a revisão. A revisão é algo que ela é importante, não importa que tipo de processo criativo você está fazendo. Se você é um artista, se você é um escritor, se você é um world builder, se você é um mestre de RPG, se você é um músico, revisão é algo muito importante para os processos criativos. Porque ele vai achar aqueles pequenos detalhes, aquelas informações, aquelas coisas que como um bom artista, uma pessoa que trabalha com a criatividade, sabe que mentalidade, que técnica, que contexto, que história, tudo isso é importante para uma imersão, um divertimento e um entretenimento maior ou menor, dependendo da qualidade do seu material. Então, quando a gente fala sobre revisão, se por acaso você é uma pessoa um pouco mais arquiteta, se você é uma pessoa um pouco mais jardineira, se você entendeu, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima do episódio que eu converso sobre a diferença entre um entre outro. Então, dependendo se você é um arquiteto, se você é um jardineiro, a revisão será feita de uma maneira diferente. Então, não pense que você é uma pessoa infalível, não pense que você não vai precisar de uma revisão, porque tudo é importante, todos os passos, a preparação antes de começar, o processo de produção e o pós-produção, que são as revisões, que é algo importante extremamente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns passos que eu fiz, que eu faço na real, algo que eu fui aprendendo no decorrer com o meu grupo de escrita, que foi, eles foram dando feedbacks, a gente foi aprendendo, evoluindo, foi discutindo, e com isso no final cada um monta mais ou menos como é o seu formato de revisão, mas eu vou trazer para vocês uma revisão assim bem detalhada, tópico a tópico, para você ir seguindo e ajudar bastante na hora da sua revisão. Ok, beleza, você vai ver o vídeo inteiro e vai ver que foram uns 6, 7, 8, 9, 10 tópicos. E você vai fazê-lo todos de uma vez? Não. Ah, então quer dizer que eu vou ter que revisar o meu texto 10 vezes? Vai. Ah, quer dizer que eu vou ter que revisar o meu texto para cada um dos tópicos que você colocou aqui? Vai. Ah, então assim, quanto tempo eu vou demorar? Mas você quer que as pessoas que vão ver o seu texto, ver o seu word building, ver a sua criação, elas querem ver o seu melhor? Ou eles querem ver apenas aquilo que você quer mostrar? São dois pontos bem diferentes. Porque aquilo que você só quer mostrar, talvez seja um ego, talvez seja uma vontade, talvez seja uma carência, e isso não é algo que um escritor, um mestre, word builder, um artista gostaria. Ele quer reconhecimento, claro, todo mundo aqui quer. Mas se você não for dar o seu melhor e você espera que o seu feedback seja 100% positivo, eu acho que são duas coisas que estão um tanto distantes. Se você vai gastar 1 hora, 2 horas, 5 horas revisando o seu texto, revisando o seu word building, para que quando for colocar ela em prova, ser o melhor daquilo que você poderia fazer, com certeza será muito diferente do que aquele seu primeiro texto, aquele sua primeira criação. Então, os tópicos que a gente vai abordar aqui hoje, obviamente servem para quê? Para você conseguir mostrar o seu melhor. Claro que são treinos, claro que é algo que você vai aprendendo, você vai errando. Muitas vezes pode acontecer de que você fez a sua revisão bonitinha dos primeiros passos, falando sobre
gramática, temporal, vírgulas, advérbio, fez tudo bonitinho. Quando você entrega o seu texto para alguém ler, vai falar assim, puxa, faltou uma vírgula aqui. Nossa, puxa, esse advérbio foi colocado no lugar errado. Ah, o seu porquê era junto e era para ser separado. Obviamente, com o treino você vai aprendendo, você vai pegando e com isso as suas revisões vão ficando cada vez mais bem polidas. E obviamente, leia. Quanto mais você lê, mais essas informações inconscientemente vão entrando no seu cérebro para você ir aprendendo como e quando colocar alguma coisa ou tirar alguma outra coisa. Quando eu faço as revisões de texto aqui, seja o meu, seja dos meus colegas escritores, ou agora das galera que estão mandando aqui, vou deixar até aqui o primeiro episódio que eu fiz do André Martini, do primeira revisão de texto, obviamente a gente não tem como abordar todos os 20 tópicos diferentes, os 10, 15, 60 tópicos de revisão diferente, depende muito do quanto a pessoa é mais metódica ou outra, porque são processos diferentes. É uma coisa um revisor de texto relacionado a, por exemplo, uma editora, a uma divulgação, e outra é uma review, uma análise de um texto de uma maneira mais criativa e um pouco mais nas técnicas. Mas tudo isso a gente vai pegando, vai aprimorando. Então, se por acaso acabou esse vídeo, você vai anotou bonitinho, pegou todos os passos e vai agora, vou pegar esses tópicos, vou pegar esse vídeo e eu vou usar como meu manualzinho para revisar o meu texto antes de mandar para alguém, antes de mandar aqui para o Craftando Mundos para fazer uma análise de texto. Beleza, mandou e ainda ficou faltando alguma coisa. Não tem problema, você vai aprendendo, vai desenvolvendo e no final vai fazendo um texto cada vez muito melhor. Beleza? Agora que eu já dei essa amaciada, a gente já entendeu mais ou menos qual é o propósito e a importância desse episódio, então bora lá para os tópicos de revisão de um a um que você pode utilizar. O primeiro tópico, obviamente, e quando você começa um texto, você pode pensar assim, tá, qual que é a coisa mais importante quando a gente está produzindo alguma coisa? O português. Se você não consegue escrever a sua língua, vai ser um pouco complicado que a pessoa entenda aquilo que você quer escrever se você não consegue passar para ela no próprio português. Então, as primeiras revisões que você vai fazer na hora de colocar o seu texto, obrigatoriamente, é revisão da língua. Mas é possível você revisar todo o português de uma vez só, numa porrada? Se você é uma pessoa que estudou letras e já está muito acostumado com as regras gramaticais, obviamente você pode pegar, juntar tudo e fazer uma revisão gramatical dos tempos verbais, da linguagem, digitação, ponto, vírgula. Óbvio, fácil, você consegue fazer isso porque você já teve o quê? Esses 4, 5 anos de experiência que você teve na faculdade. Mas se por acaso você é alguém que não tem essa expertise e está aqui no Craftando Mundos para aprender mais esses detalhes, vamos falar mais ou menos um pouquinho sobre cada um deles para a gente ir abordando de uma maneira mais rápida e direta, para não ficar também, obviamente, uma coisa muito gigantesca. O primeiro é o que eu vou chamar assim de erros de digitação. Obviamente, você sabe escrever o português. Você não vai colocar, por exemplo, cavalo com K. Mas pode ser que na hora da sua digitação você está escrevendo rápido, você esbarra na tecla e sai um cavalo com K. Não que você não saiba escrever, mas acontece uma digitação. Obviamente, tem pessoas que pode acontecer de colocar uma palavra um tanto diferente, que não é um tanto muito acostumada, e ela vai escrever errado. Muitas vezes eu escrevo errado nos meus primeiros textos. Então, o primeiro ponto e o mais importante é começar com aquele bom português. Obviamente, se você quer fazer um texto de regionalização, se você quer fazer um texto em diferente período histórico, que você quer contextualizar escrevendo com o português da época, ou um português regionalizado, ou estereotipado, perfeito. Quer escrever com o personagem da roça estereotipado, onde ele fala um português errado, perfeito, porque você está caracterizando o personagem. Porém, o narrador, porém outros personagens que não são caracterizados, precisa ter um português da língua norma culta, obviamente. Então, a primeira revisão que você poderia fazer é a revisão de digitação, ou seja, ver quais são as palavras que estão escritas certas e estão escritas erradas. E a dica primordial que eu dou para vocês para não ter esse problema, porque se você não sabe escrever aquela palavra específica, como você vai revisar?
Linguist Tool. É um plugin que você baixa facilmente no próprio browser, então você coloca o seu texto lá e ele vai achando os erros de português e vão dando algumas outras dicas. Dicas de pontuação, dicas de vírgula, alguns pronomes, quando é para fazer uma ênclise, uma mesóclise ou uma próclise, ele vai dando algumas dicas, se a palavra é dicente, se o verbo é senciente, tudo isso ele vai dando algumas dicas. É um português muito bom, é uma ferramenta muito boa, obviamente de graça, então não tem problema, é só você baixar Linguist Tool, procura aí, baixa no seu plugin, coloca aí no seu browser, porque vai ajudar bastante. Se você é um daqueles que escreve no próprio Google Drive, ele já vai trazendo já as correções para você. Se você escreve no Word, você é só transplantar, facilmente, você faz um copia e cola, e com isso você fica fazendo de uma maneira rápida. Então, seguindo nessa linha, a gente vai seguir o quê? Nas pontuações e nos tempos verbais. Se você está escrevendo uma história que está sendo contada no passado, os seus verbos têm que estar no passado. Se você está contando uma história no presente, quando ela vai acontecendo, então você precisa escrever com o quê? No presente. Às vezes pode acontecer de, mas eu estou escrevendo no passado e você coloca um verbo no presente. Em alguns poucos casos pode até fazer sentido, porém na grande maioria, se você escreve palavras no passado, se o texto aconteceu no passado, o seu texto tem que ser escrito no passado. Então, depois que você fez aquela primeira correção de palavras, corrigindo a ortografia, você vai fazer agora a segunda revisão, corrigindo as vírgulas, as pontuações e os tempos verbais. Então você passou bonitinho, não achou nenhuma palavra estranha, até agora o Linguist Tool não sugeriu nenhuma correção de digitação. Perfeito. Vamos lá agora para os tempos verbais, as vírgulas, as pontuações. Perfeito. Linguist Tool também passou tudo bonitinho. Perfeito. Então se você já fez já todos esses pontos, a gente vai para o próximo. Um próximo ponto é algo muito importante, muito interessante, que são as repetições de palavras. A gente aprende na escola, quando está começando a escrever, na parte mais de redação, não a escrita na alfabetização, mas de redações mesmo, que você precisa evitar a repetição de palavras. Então a gente fala, a menina, 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 menina. A professora ensina que troque pelo pronome de identificação. Ela. Então, ao invés de ser a menina, menina, ela, porque já faz esse ela a referência à menina. Então, se você quer colocar, por exemplo, algum outro ponto, uma característica dela, aquela que disse tal coisa, você já sabe que é menina, porque é menina que disse aquilo. Você pode fazer uma caracterização, por exemplo, indireta, a filha de não sei quem, onde você já apresenta outras questões de caracterização do próprio personagem. Você pode falar sobre descrição do próprio personagem, você pode fazer de diversas maneiras diferentes. Agora, um outro ponto que pode parecer que, então é fácil, é só você trocar a menina que eu escrevi 1000 vezes por ela, ou o nome, ou essas caracterizações. Sim, é o primeiro ponto. Agora, algo que é passado batido muitas vezes nos textos, e a galera não percebe isso, principalmente os primeiros passos, as primeiras pessoas que estão escrevendo, é que se você coloca um texto, por exemplo, enquanto a pessoa olhava, o seu olho ardia, a frase está errada? Não. Enquanto ela olhava, o olho ardia. Não tem problema. Só que se for ver, olho e olha é muito parecido. É quase a mesma palavra. Então, você pode colocar enquanto ela observava, o seu olho ardia. Você vai mudar agora os sinônimos. Nossa, Rafa, então quer dizer que agora eu não posso nem repetir palavras que têm mesmos radicais? Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Mas às vezes você tem um costume de usar de uma forma que fica sonoramente estranho. Então às vezes você fala, nossa, mas a frase não está errada, mas alguma coisa está dizendo que está estranho. Por quê? Talvez eu tenha repetido muitos ques. Eu tenho repetido muito os. Mas, então eu não posso colocar o ovo, comeu, botou. Não tô falando de os dentro das palavras. Mas sim, o gato, o menino, o chapéu, o cara, o caminhão. Você coloca o. Então, assim, tira alguns os, reformule a frase para que você consiga tirar essas repetições. Então, as palavras não são simplesmente você trocar os pronomes pessoais
pelos pronomes oblíquos, ou os pronomes pessoais, ou os nomes, ou o que seja. Você não é só simplesmente você mudar os radicais, mas sim é você tentar deixar sonoramente. Obviamente, se a sua proposta narrativa naquele parágrafo, naquele texto, naquela composição inteira é criar uma instrumentação sonora enquanto você ouve, perfeito, algumas coisas podem ser feitas. Você pode falar, e ele cansou, e ele cansou, e ele cansou. Você repetiu e ele cansou 3 vezes. Isso já quer dizer o quê? Isso é uma repetição errada? Não. Porque você está querendo enfatizar o processo de canseira que ele vai se pegando e vai cansando, como se fosse para cada etapa que ele faz, ele cansa mais um pouco, ele cansa mais um pouco, ele cansa mais um pouco. Então, repetições são importantes para causar efeitos específicos que você gostaria de fazer. Mas se você não tem um objetivo para essa repetição, tira. Palavras repetidas, colocações repetidas, pronomes repetidos, palavras, partículas, tudo isso causa sensações. Se você não quer causar essa sensação dentro do seu texto, retire, reformule a frase para que ela faça sentido para aquilo que você quer. Então sugiro o site sinônimos.com. É um sitezinho besta, mas às vezes você fala assim, puxa, eu coloquei olho 3 vezes. Joga a palavra olho e veja quais são as outras opções. Órbita, globo, puxa, esses não tão legais. Vou manter o olho, vou focar no olhar. Olhar, observar. Às vezes você quer colocar um sentimento nesse olhar e você então ele penetrou a sua visão. Você pode aumentar então as palavras para que causem efeitos diferentes. Então, quando a gente vai construir um texto, a gente fica às vezes muito preocupado em produzir o texto. E isso é a sua preocupação enquanto você está produzindo o texto. A revisão é a terceira etapa. Você primeiro planejou, primeiro se preparou, etapa 1. Etapa 2, fazer. Não faça revisões enquanto você escreve. Acabou então o seu parágrafo inteiro? Vou fazer a correção? Não! Termine o capítulo inteiro. Feche esse arco mental do seu processo, porque você começou, terminou o capítulo, fechou isso. Endorfina. Show! Agora vou para a etapa de correção. Corrige o capítulo inteiro, o português, as repetições, as palavras, colocações. Aí, perfeito. Não fique na neura de uma correção, texto, correção, texto, correção, texto, correção. Vai aos poucos, vai com calma e vai fazendo. E isso é a primeira etapa de correção. Obviamente, você pode fazer essa fragmentação de correção de português muito mais. Vou agora observar os pronomes, vou agora observar os advérbios, vou agora observar as conjunções verbais, agora eu vou ver a pontuação específica e depois outras vírgulas. Você pode fragmentar o seu português quantas vezes você quiser. O que eu evito que você faça é que junte todos. O mais importante é esses que eu coloquei. Veja certinho a morfologia das palavras, a ortografia, né? Na verdade, se elas estão escritas corretamente, se os tempos verbais estão feitos, colocados da maneira correta, se você tem os pontos e vírgulas da maneira certa. Depois você vê esse fator da questão do sinônimo das palavras, vê o que pode ser trocado, e com isso você já tem uma bela revisão gramatical. Porque agora, quando você for para a sua segunda parte das correções, ela é um tanto mais difícil, porque vai depender muito das suas técnicas literárias, o quanto você está aprendendo a fazer tudo isso, mas isso aí é muito importante agora, porque o primeiro passo é para deixar o seu texto legível, algo que a pessoa consiga ler. Agora, essa segunda parte de correções corresponde a você deixar o seu texto bom, atrativo, gostosinho de ler. Então, pessoal, a gente vai começar com a segunda parte, que é as revisões narrativas. As revisões narrativas, elas têm uma função específica de produção textual no quesito narrativo. Ou seja,
Quando você vai começar a escrever a sua história, você tem ela mais ou menos na sua cabeça e você vai desenvolvendo ela durante o seu texto. Você está escrevendo aquele capítulo. Mas pode ser que enquanto você está fazendo e está imerso dentro da sua história, você percebe que talvez ele precise de uma descrição ali, de uma ênfase aqui, ou até mesmo quando você estava já no seu sexto, sétimo capítulo, você planejou, por exemplo, que lá no nono ele vai ter uma redenção, mas você sente que o seu personagem pede mais um capítulo de queda, por exemplo. Então você pode ir mudando as suas preparações. Agora, você escreveu o seu capítulo 1, fez as correções ortográficas de português, tudo certinho, e quando você coloca e você vai fazer aquele teu texto, eu pergunto para você, como que está a sua primeira frase? Que técnica de punch você está utilizando no seu primeiro capítulo? Existe cena espelho? Você pretende fazer uma cena em sequência? Você vai fazer as estruturas de 3 atos? A jornada do herói? Está usando os arquétipos de Jung para classificação e caracterização do seu personagem? Você está fazendo um desenvolvimento psicológico, um processo de redenção, curvas perfeitas? São todas técnicas literárias que você precisa imaginar e pensar se poderia ser feita. O mais, como por exemplo, eu citei um episódio recente falando sobre o texto do André. Então, quando você está produzindo o seu primeiro capítulo, às vezes você não consegue pensar, às vezes se você já tem uma certa experiência, você fala, não, vou fazer cena em sequência. Primeiro capítulo, ação. Segunda, introspecção, para terceira ação, para quarta introspecção, e assim eu faço cenas e sequências, que são o que acontece no primeiro capítulo, e no segundo as consequências do primeiro, e assim a gente vai. Não, vou fazer estudo de 3 atos. Perfeito, estudo de 3 atos, vai ter então mais ou menos aí 10 capítulos. 10 capítulos vão ser 2 do primeiro ato, 4 do segundo ato e 3, 4, 3, 6, então 3, 4, 3. Beleza, 3, 4, 3 vai ser mais ou menos isso. Então, nos primeiros 3 capítulos eu vou apresentar a estrutura, os personagens, os arcos, no mais. Do quarto eu vou fazer mais ou menos a questão do desenvolvimento, e os últimos 3 capítulos eu vou fazer o clímax e a volta para casa. Perfeito, você já tem essa ideia do que você gostaria de fazer. Só que às vezes você está escrevendo e você não pega isso. Então agora, nas correções, nas revisões narrativas, você vai agora observar isso dentro da sua narrativa. Então, o primeiro ponto que eu vou perguntar para você na hora da sua correção narrativa seria o seguinte: aquilo que você prometeu no seu capítulo 1, você cumpriu no seu capítulo 1? Então, a primeira coisa que fica de dica para vocês é observar as suas promessas. Você prometeu algo e cumpriu? Perfeito. Prometeu e não cumpriu? Revisão narrativa. O que poderia ser feito para que você cumprisse? Ou não gostaria de cumprir no primeiro capítulo? Perfeito. Então qual foi o gancho de ancoragem que você colocou, que você deixou, para ser deixado então para o segundo capítulo? Ah, fica um pouco abstrato esse tipo de conhecimento, mas como eu vou fazer isso? Basicamente seria o seguinte: se você prometeu que aquele mapa que você deixou bem descrito, bem aprofundado nas suas narrativas, ele ficou realmente importante no primeiro capítulo? Ou ele é a peça-chave para o segundo capítulo, ou um terceiro, ou um quarto? Se não, você prometeu que aquele jornal, aquele mapa vai ser importante e no final não foi? Não prometeu e não cumpriu. Então, quando eu disser promessa e cumprir, seria aquela informação que você jogou para o seu leitor, você fez o caso, você fez a importância dele? Sim, perfeito, não. Correção em cima dele. A próxima pergunta que eu falei para você é a seguinte: o seu texto possui gatilhos mentais? Rafa, não sei o que são gatilhos mentais. Vou deixar o cardzinho aqui com a playlist com os 2 episódios sobre gatilhos mentais, que fica mais fácil de vocês entenderem. Então você estranhou alguma coisa e não explicou esse estranhamento? Você por acaso surpreendeu com alguma coisa, deixou uma curiosidade e não respondeu a curiosidade? Você jogou uma informação que não tem importância? Você especificou algo e não chamou a atenção da maneira correta? Você por acaso colocou algo que você realmente manja daquilo
causando uma aproximação? Você por acaso atraiu o seu personagem para próximo do leitor, fazendo com que ele ficasse familiarizado ou simpatizado por aquilo que você está fazendo? Então são coisas que, por exemplo, você vai colocar naquele texto porque faltou um pouco de glamour dentro da sua história. Eu não senti emoção nenhuma com o personagem porque parece que eu não me aproximei dele. Faltou gatilhos de familiaridade, faltou gatilhos de aproximação. Você precisa com que o seu personagem se aproxime, então coloque emoções, coloque estruturas, façam coisas. Você colocou um cientista e aquele cientista não se mostrou digno do conhecimento que você disse que ele tem. Coloca um pouco de autoridade aí nele. Por acaso apareceu alguma coisa do nada e simplesmente ficou jogado? Então, utilize gatilhos e faça com que eles sejam cumpridos. O próximo ponto de correções eu vou trazer para vocês, eu vou chamar ele de correções de word building. As correções de word building seria o seguinte: faz sentido aquilo que você está apresentando? Seria o seguinte: as suas descrições fazem sentido para a narrativa? A maneira como você está descrevendo faz sentido com a narrativa? As informações que você está passando faz sentido com a narrativa? Então, por que colocar e por que tirar? Você pode muitas vezes, durante a correção, tirar coisas. Por exemplo, eu descrevi uma porta inteira e ela não teve importância pelo fato de que eu só a atravessei. Vamos tirar aí umas descriçõezinhas porque não faz sentido. A porta é muito importante porque lá no final do capítulo eu vou referenciar aquela porta. Para não ficar com cara de Deus Ex Machina, talvez não seja interessante você colocar aquela sementinha naquela descriçãozinha lá na porta, para quando chegar aqui no final do capítulo, você fazer sentido e poder fazer a conexão com outro? Será que não faltou, por exemplo, uma percepção tátil, uma percepção sensorial, visual, auditiva daquele cenário para que a sua cena de beijo não ficasse um pouco mais romântica e emocionante? Será que a descrição do ambiente em volta para você preparar aquele local para a guerra que vai acontecer, não faltou uma descrição ali? Será que não faltou algum detalhe importante naquele lugar para você caracterizar e entender realmente que eu estava na polpa do barco e não, por exemplo, no mastro do barco? Será que não faltou, por exemplo, algum sotaquezinho para que eu entenda que a história se passa no interior da Bahia? Será que não faltou, por exemplo, algum cheiro naquele alimento para dar vontade do leitor querer saber mais e ficar imerso com aquele gosto picante daquele negócio? Então, agora é utilizar do seu world building para puxar o leitor para frente, puxar o leitor para dentro da sua história. Com isso, você vai fazendo todas essas correções, que seria: vou agora ler. Nesse caso, agora aqui, por exemplo, dessas correções que a gente chama de narrativas, você vai fazer correção de ponto a ponto. Leu, faltou uma descrição aqui, coloca ela. Ah, faltou, coloca ela. Porque sobrou, colocou aqui. Um outro ponto agora que a gente vai abordar é o que a gente chama de correções de diálogos. As correções de diálogos são tanto complicadas porque diálogo é difícil, cara. Não pense que diálogos são falas. Não é. Quando a pessoa fala assim, diálogos são pessoas falando. Não. Fuja dessa regra. Não é pessoa falando. A gente falando fala assim. Só que quando você pega um filme, o cara não fala do jeito que a gente fala, porque o diálogo tem função. Narrativa, caracterização, mover a história, o world building, introspecção, tudo ao mesmo tempo. Então um diálogo, ele precisa trazer alguma coisa. Então se a pessoa fala, seu cafajeste, filha da puta, você não podia ter feito isso com a minha mulher? Você está caracterizando o personagem, dizendo que ele é um boca suja, fazendo com que a história vá se movimentando, porque você já mostrou a próxima etapa e já disse um pouco do passado do outro personagem. Então, né, se você fala assim, num diálogo, você fala assim, porra, velho, caralho, mano, puxa, mano, o que você fez com o negócio? Tá vendo que
eu falei um monte de palavra que não... que é mais natural, você fica puto e você não sabe o que fala. Não, mas narrativa não funciona. Num filme não funciona, num texto não funciona. Então, quando você for transformar o seu texto, revisar o seu texto na parte de diálogos, pense, o seu diálogo, ele movimenta a história, caracteriza o personagem ou descreve alguma coisa do ambiente? Sim, perfeito. Não, falta coisa. Fez mais do que uma coisa ao mesmo tempo? Perfeito, está seguindo o caminho correto. Ah, mas eu não sei fazer diálogo. Não tem problema. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, deixe aqui nos comentários. Quero um vídeo falando sobre diálogos. Trago aqui um vídeo falando sobre diálogos. Trago até agora outros escritores, até não necessariamente apenas a galera dos criativos, para falar um pouquinho sobre diálogos. Talvez eu consiga até caçar uma roteirista aí pra gente ir conversando e ver mais ou menos como funcionaria diálogos no mundo, né, audiovisual. Então, pessoal, quando a gente fala sobre essas coisas que a gente está falando sobre, principalmente nas correções de diálogo, dê as funções. Então, pessoal, nessa terceira e última etapa vai ser o seguinte: você fez as suas correções, corrigiu o português, corrigiu a narrativa, fez todos os pontos, agora é você ler inteiro e ver se faz sentido. Por quê? Às vezes você fez uma correção, mudou alguma coisa ali, mas perdeu a essência, perdeu a ideia daquele parágrafo, daquilo que você gostaria de fazer. Então agora você vai passar aquela última passagem para fazer as últimas lapidações daquelas correções. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando a gente faz o que chama de enxertos, que são colocar ou tirar coisas, mas principalmente colocar coisas depois que você escreveu, você pode não estar na mesma vibe que daquela vez, fazendo com que o seu português mude e você sinta que tem alguns enxertos. Por exemplo, eu sou péssimo em fazer enxertos. O Matheus é péssimo em fazer enxertos. O Ângelo é péssimo em fazer enxertos. O André é péssimo em fazer enxertos. A Camila é ótima em fazer enxertos. Então, a gente fala pra ela: ó, Camila, esse trecho precisa melhorar. Ela vai, arruma o trecho e pronto. Muitas vezes, eu e todos os outros meninos que eu falei até agora, quando fala assim, faz uma mudança aqui, a gente tem que mudar uns 4 parágrafos antes, uns 4 parágrafos depois, e tudo isso para que a gente consiga criar essa conexão e essa continuidade daquela mudança que a gente fez anteriormente. Então, cuidado quando você for fazer os enxertos. Por isso é aquele grande momento de você ler o seu texto inteiro e ver se a sua continuidade das suas correções fazem sentido. Obviamente, a correção de cada um depende muito de cada um. Se você quiser, por exemplo, fragmentar essa parte narrativa e fazer essa, e aquela, pode. O que eu sempre falo para evitar na hora das correções de texto é juntar muitas coisas ao mesmo tempo. Porque você está tão focado em ver o português que você não vai conseguir colocar o gatilho que você quer. E na hora que você estiver colocando os gatilhos, cuidado para não ficar procurando erros de português. Foque numa única função. Colocar gatilhos. Qual? Não importa. Já é gatilhos, então você já vai estar vendo dessa forma. Eu vou melhorar os diálogos, então você já vai ver com uma visão de diálogos. Eu quero ver o world building, vai procurar os buracos. Eu quero fazer caracterização de personagem, arcos de personagem, você já vai ver os quesitos de personagem. Então, concentre-se em uma etapa só antes de ir para a próxima. Então, faça o português e faça o narrativo. Entrando no narrativo, pense na estrutura, nos personagens, no world building, na proposta, nos diálogos, correção como um todo, e com isso você chega no final da sua história e no final da sua correção. Obviamente, tem pessoas que falam que, faça a sua correção 24 horas depois que você escreveu. Por quê? Como você está tão imerso naquele texto, informações que estão na sua cabeça, mas não estão no texto, então você passa batido coisas que estão faltando. Já no caso de você ficar 24 horas, você meio que esquece o seu texto e quando você vai ler, você vai conseguir observar melhor aquilo que está no texto e não apenas o que está na sua cabeça. E não se preocupe em fazer erros. Não se preocupe em cometer erros. Não se preocupe em não fazer revisões decentes. Quando eu digo revisão decente, não estou falando para fazer meia boca. Estou falando para não fazer uma perfeita. Por quê? Porque a gente erra. Então por isso que é importante leitores beta. É por isso que é importante leitores beta. É por isso que é importante ter colegas escritores. Por isso que é importante ter uma comunidade de escrita. Porque as pessoas que não estão na sua cabeça
vão poder ver melhor aquilo, o do seu texto, exclusivamente do seu texto, e achar as pontuações que você quer. Então, se você quer fazer parte de uma comunidade de escritores, de pessoas que querem trazer os seus contos, a sua história, seu world building, entra aqui no nosso Discord e troca as informações com os colegas que também estão aprendendo, que também estão se desenvolvendo. Ali você também consegue achar o contato para falar comigo. Se você já tem uma história já fechadinha e você quer dar aquele up nela, e também pode mandar pra galera. E se você já tem uma história já publicada, ou algum conto que você tem um orgulho, aqui embaixo na descrição também tem o forms que você pode entrar em contato comigo. E da mesma vez que eu fiz com o episódio com o André, então vou deixar novamente aqui o cardzinho para que eles não foram assistir, ver mais ou menos como eu faço, e com isso a gente pode trocar uma ideia sobre seus textos, seus world buildings, suas criações, e o mais importante, divulgar o seu trabalho e fazer com que você cresça e o mundo da literatura cresça cada vez mais aqui no Brasil. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!